Olá, meus amigos, estamos aqui, juntos com o irmão Onofre, Elias, o Elias de Deus, né, Elias? Dá um shalom, Elias. Shalom, Adonai. Eita, shalom Adonai para você que me assiste aqui no canal do pastor Rogério Kennedy, debaixo dessa mangueira, desse arvoredo, estamos juntos. Você sabe que o canal do pastor Rogério Kennedy ele é um canal de oração, é um canal de, vamos dizer assim, de alerta profético, mas também é um alerta cultural, né? Porque nós crentes, nós não somos subjugados a carregar o jugo, não, né? Nós carregamos o fardo leve, o jugo suave de Jesus. Não somos escravos do pecado, nem somos escravos de ninguém. Jesus libertou nós das trevas para a luz através da sua palavra. Eu me lembro que está escrito o que Jesus disse para Paulo, né? Que ele deveria fazer, e ele fez direitinho, libertar as pessoas, ensinar e libertá-las das garras do diabo para as mãos de Deus. Não é verdade, irmão Elias? É verdade. A palavra de Deus diz que a conversão de Paulo, falando de Paulo, foi muito bonita a conversão de Paulo. Eu acho que de todos os discípulos de Jesus, Paulo foi um dos que me chamou mais atenção. Não sei se você concorda que a conversão de Paulo foi enigmática, né? Foi algo já projetado pelo Espírito de Deus, não é, irmão Elias? Exatamente. Porque, veja bem, Paulo era judeu, Paulo era um homem formado, culto, mas também era um homem, um soldado, né? Paulo ele era formado pela Academia de Roma. Paulo tinha sabedoria, era um homem letrado, um homem que tinha bagagem, mas ele estava no caminho errado, né? Ele estava servindo a Deus num lugar errado. Às vezes eu, podemos estar servindo a Deus num lugar errado, não é verdade, mano? Com aquela fé pura, é ou não é, Elias? Com aquela fé boa, mas de repente você está, em vez de você andar no caminho reto, certo, você está andando para trás. E Paulo, que era Saulo, né, antes de receber esse pseudônimo, novo nome, né, dado por Jesus a ele, ele era chamado e conhecido como Saulo de Tarso. E ele tinha muito apego ao judaísmo, e ele era fariseu também, né, doutrinado na doutrina dos fariseus. Então ele conhecia bem o Torá, a Bíblia, né? Só que ele achava que perseguindo aquelas pessoas humildes, pessoas simplesinhas ali, que seguiam Jesus, discípulos de Jesus, ele estava fazendo, na cabeça dele, ele achava que estava fazendo algo bom para Deus, né? Ele prendia, ele maltratava aquelas pessoas, porque achava que elas estavam erradas em pregar o evangelho de boas novas e de ensinar. Mas o erro de Paulo levou ele a conhecer Jesus, concorda? Se ele não errasse tanto, ele não ia conhecer Jesus. Parece que Saulo foi induzido ao erro para conhecer o Senhor. Tanto é que quando ele recebe ordens do conselho judaico, dos fariseus, do sumo sacerdote, ele vai aonde? Ele vai até as terras de Damasco, né? A cidade de Damasco ficava na Síria, não é isso? E ele vai lá para quê? Ele vai lá para buscar os crentes que estão escondidos, porque era terrível. Saulo era conhecido como um grande perseguidor, opositor número 1 da igreja de Jesus Cristo. Mas foi no caminho que dava para Damasco que o Senhor Jesus apareceu para ele e mudou a história de Saulo, que se tornou Paulo também. E ele foi batizado. No dia seguinte ele desceu até a rua direita, onde estava Ananias, os discípulos de Jesus, recebeu a oração. Mas antes, irmão Elias, dele receber a oração, o que aconteceu? Ele ficou cego 3 dias, sem comer e sem enxergar a luz.
Saulo ali, né, deveria estar triste, né, e pensando, como eu fui ignorante, né, beleza. Imagino que ele falou, como eu fui burro de perseguir esse Jesus que é o Filho de Deus, como eu pude fazer uma besteira dessa, porque a ficha só foi cair para ele depois que ele estava lá em Damasco, mas cego, sem comer, ficou em jejum 3 dias, cego, sem comer. Depois que ele recebe a oração de Ananias, servo de Deus, a Bíblia nos conta que ele é batizado com fogo com o Espírito Santo. Então, meu irmão, talvez você está no lugar errado pensando que está servindo a Deus. Tem gente que por causa da religião ele mata. É ou não é? Ele prende as pessoas, ele xinga, ele briga, ele maltrata, ele até, né, fecha a cara para os parentes por causa de religião. Religião e política é assim. São duas coisas muito parecidas. Religião e política têm o mesmo, sabe, as mesmas características, embora são vertentes diferentes, mas as pessoas religiosas tendem muito a brigar umas com as outras por causa da sua denominação. Porque não, porque eu estou certo, tu está errado, a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim, porque o meu pastor, porque a minha pastora, porque o meu sacerdote é assim. As pessoas religiosas se trancam num quarto escuro da vida espiritual e só enxergam, meus irmãos, só os seus costumes, suas tradições. Mas Saulo nasceu de novo, Jesus chamou, e quando Jesus chama, esta é a palavra-chave, quando Jesus chamar você, você pode estar no caminho errado, pensando que está servindo a Deus, sua vida vai dar uma volta de 360 graus e vai mudar, porque Jesus muda pensamentos, Jesus muda história, Jesus muda corações. E onde a área sua estiver presa, Ele vai libertar. Que Deus abençoe, pense nisso. Jesus muda a sua história. Fique com Deus, deixe o seu gostei, o seu joinha, inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo.